Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore com spoilers. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Como eu já falei em todos os meus outros vídeos de Animais Fantásticos, aqui a gente não apoia e não concorda com nenhuma das posições da J.K. Rowling em relação às pessoas trans. Ela é muito transfóbica, faz muitos comentários transfóbicos e inclusive interage com muitas pessoas transfóbicas, então a gente não apoia isso nesse canal. Por isso, toda a monetização de todos os vídeos relacionados à franquia de Harry Potter estão sendo doados para a Casa Chama, que é uma organização que ajuda pessoas trans em situação de vulnerabilidade. O trabalho deles é excelente, eu recomendo vocês conhecerem um pouco mais. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram deles para vocês conhecerem e também, se vocês se interessarem, doarem também para eles, porque o trabalho deles é realmente muito legal. Chegou a hora então da gente falar com spoilers de tudo que acontece em Os Segredos de Dumbledore, que é o terceiro filme da franquia de Animais Fantásticos. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando dos dois filmes e as minhas opiniões sobre essa franquia, elas são uma grande montanha-russa, né? Então a gente tá muito acostumado a ver nos filmes de Harry Potter e nos livros de Harry Potter uma coisa muito focada naquele universo de Hogwarts. E aqui a gente tem a oportunidade de sair de Hogwarts e explorar outros mundos. Eu confesso que inicialmente, lá no segundo filme, quando a gente começou a ter mais a junção dessas duas histórias, né? Então a gente tem a história do Newt e dos amigos dele e dos Animais Fantásticos se misturando com a história da Grande Guerra Bruxa, com Dumbledore e o Grindelwald, que é o nosso grande vilão. Eu confesso que eu tava com o pé muito atrás disso significar que os Animais Fantásticos, né, que a franquia tava se apoiando muito na nostalgia de Harry Potter, né? Porque, assim, eu sou fã da saga há muitos anos. Eu aprendi a ler com Harry Potter. Harry Potter foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Tenho tatuagem de Harry Potter, então assim, entendeu? Assisti todos os filmes no cinema, ia nas pré-estreias à meia-noite, enfim, tudo que vocês puderem imaginar. Então, obviamente, né, existem muitas coisas e eu não vou esquecer da experiência que foi sentar no cinema em 2016, depois de 5 anos do lançamento de Relíquias da Morte Parte 2, e assistir de novo algo do universo de Harry Potter. Eu lembro que eu chorei muito, chorei largada, assim. Mas eu tava muito interessada na história e eu me apeguei muito aos personagens que eles criaram dentro dessa franquia. Eu acho que era muito difícil encontrar esse equilíbrio. E honestamente, vocês sabem que eu não gosto do segundo filme. Eu acho que o segundo filme não funciona pra mim. E eu acho exatamente que no segundo filme eles penderam demais pro lado de lá da história, né? Pra contar a história só do Grindelwald e do Dumbledore. Eles não tiveram tanta coisa dos Animais Fantásticos. Então eu acho que o equilíbrio, ele foi embora. Chorei quando apareceu Hogwarts? Chorei, né, gente? Vou fazer o quê? Mas eu senti que o equilíbrio não tava tão bom. E aqui no terceiro filme, eu acho que eles ainda não chegaram lá. Mas eu acho que eles se aproximaram mais de encontrar um equilíbrio. E eu acho que, principalmente, eu falei isso na minha crítica sem spoilers, o Dumbledore do Jude Law, pra mim, ele é o grande destaque desse filme. O Dumbledore, ele era uma questão, porque a gente tá muito acostumado com o Dumbledore do Michael Gambon, que é o ator que faz na franquia de Harry Potter, né? Na verdade, depois que o primeiro ator que fazia o Dumbledore morreu. Obviamente, a gente tinha aquela imagem do Dumbledore, né? E aqui a gente tá falando de 1932, se eu não me engano, 35, agora eu tô meio perdida nas datas. Mas 1930 e pouquinho. E Harry Potter se passa em 1998, 7... 90 e poucos, né? E, enfim, então é muito louco ver a diferença, né? Porque é uma diferença muito gritante. Eu sei que isso foi muito questionado a princípio. Existe uma história aí com as datas dentro dessa franquia que não me agrada totalmente, dentro do canon de Harry Potter mesmo. Eu sei que algumas coisas foram mudadas pra encaixar melhor na história, mas ainda tinha algumas questões com o Dumbledore do Jude Law no segundo filme. Eu não sei se também é o filme que não ajuda ele. Pode ser, porque eu realmente não gosto desse filme, então pra mim realmente não funcionou. Mas aqui no terceiro filme eu sinto que ele chegou lá. Eu acho que ele encontrou o caminho pro Dumbledore e eu acho que ele honestamente puxa o filme muito pra cima, né? Desde as atitudes que ele tem de, tipo, dar missões meio inúteis pras pessoas e falar, você é muito importante, e daí a sua importância é, tipo, ser capturado, sabe? Então ele tem meio essa vibe de manipulador, entendeu? O Dumbledore, ele é um personagem extremamente complexo. Ele, obviamente, tá do lado do bem, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também tá disposto a fazer o que for preciso pra conseguir vencer. E, principalmente, se a gente tá falando de um Dumbledore mais jovem, menos experiente do que a gente conheceu em Harry Potter e apaixonado, né, e sendo feito de trouxa pelo amor, então obviamente a gente vai ver um Dumbledore ainda mais propenso a pequenas manipulações e charadas que ninguém entende, só ele, que realmente
É isso. Então eu acho que a gente vê tudo isso dentro desse personagem no filme, e eu acho que isso ajudou muito, me ajudou muito a entrar dentro da história. E principalmente, como eu também já falei, a química entre ele e o Mads Mikkelsen, pra mim, é de outro mundo. Eu falei que não ia ser cadelinha e eu tô o quê? Sendo cadelinha. Eu gosto muito do fato de que a gente tá tendo, né, ativamente e vendo tudo isso, né, todo o relacionamento dos dois. Então, aqui nesse filme, a gente tem dois momentos que são muito importantes entre o Dumbledore e o Grindelwald. O primeiro deles é a cena de abertura do filme, que eu já tava de queixo caído nessa cena, que é uma cena que inclusive eles divulgaram. Eu não queria que eles tivessem divulgado, mas eu entendo que eles divulgaram, né, para as pessoas saberem que ia se falar abertamente disso. Mas essa cena, ela é em volta de tensão, de nervoso deles, assim, conversando e falando, você fez, a gente ia mudar o mundo e não sei o que. Eu acho que essa cena cria, né, ela dá muito o contexto da relação dos dois, da história do que tá acontecendo e, né, dele falar, é porque eu tava apaixonado por você. Então, assim, pra mim essa cena é maravilhosa, acho que é uma das minhas cenas favoritas do filme. Tudo isso, obviamente, também porque os dois entregam demais dentro desse momento. Mas, ao mesmo tempo, e eu acho que é importante a gente falar isso também, eu sei que, controverso, existem polêmicas, né, de que a J.K. Rowling só teria falado da sexualidade do Dumbledore muito tempo depois e que isso não tinha ficado explícito no livro, que daí parecia que ela tava querendo, né, tipo, só riscar ali uma caixinha, tipo, olha aqui, somos inclusivos e tal. E aí isso é uma discussão completamente pra outra hora, mas eu sei que já rolava essa polêmica em volta. E aí, né, uma coisa que eu acho interessante, acho que é uma discussão que a gente também pode trazer, é que o filme foi lançado na China agora, e pra ser lançado lá, ele foi editado e eles tiraram 6 segundos do filme, que são os segundos aonde o Dumbledore fala explicitamente sobre ele estar apaixonado pelo Grindelwald. E na verdade, eu acho que a questão não é nem essa, não é nem só essa, né, na verdade, porque se a gente pegar, por exemplo, Eternos, que é um filme blockbuster de uma franquia gigantesca, né, com um orçamento gigantesco, que a gente tem um casal gay e a gente tem um beijo gay, né, no filme. E o filme, agora eu não sei se ele foi, eu acho que ele nem foi pra esses mercados, eu tô na dúvida. Mas se ele foi, eu acho que essas cenas também foram cortadas. E obviamente o mercado da China é um mercado muito importante pros filmes hoje em dia, porque é um dos maiores mercados que tem. Mas eu acho complexo quando a gente considera esse teor romântico, ele é tão facilmente cortado dentro do filme. Eu acho que isso não necessariamente significa que foi mal trabalhado, porque obviamente, assim, a gente tem o contexto de que primeiro a gente sabe, né, então isso já era uma informação que era sabida. O rolo, né, tudo que aconteceu entre o Dumbledore e o Grindelwald aconteceu porque eles estavam apaixonados, isso era o que a gente sabia. Obviamente muito bom e essencial que ela tenha decidido colocar no roteiro uma fala abertamente sobre isso, né, 2 falas abertamente sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente tem outras cenas onde a gente vê uma carga emocional ali entre eles, né, e o próprio Dumbledore se questionando do porquê que ele não pode fazer as coisas, porquê que ele não pode ir atrás, né, do Grindelwald e o impacto de tudo isso dentro da história e tudo mais. Não sei, não tem conclusão. Obviamente, assim, a gente sabe que o Dumbledore e o Grindelwald ficaram muito tempo sem se encontrar, e no filme eles se encontram também, né, no final. Existe também todas essas questões em volta, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme ele também não tava se vendendo como um romance LGBT, né? Acho que não era o objetivo, acho que era uma coisa importante pra contextualizar tudo que acontecia dentro da história, e eu acho que isso ele consegue fazer bem com tudo isso que rola. É triste que ainda existam lugares onde a gente precisa censurar certas coisas de filmes, principalmente quando a gente tá falando de coisas relacionadas à comunidade LGBT, principalmente quando a gente tá falando dentro de blockbusters gigantescos. Então é triste que isso ainda aconteça hoje em dia, mas eu acho que o filme ele consegue manter esse contexto em outros momentos também. Na minha opinião, óbvio. Eu espero que isso cresça ainda mais, né? Eu acho que a gente já vem crescendo isso. Do segundo filme já teve ali alguns momentos, né, que davam a entender. Agora a gente tem aqui abertamente, e o que eu desejo é que a gente explore então ainda mais. A gente não teve a oportunidade nunca de explorar essa história, então já que a gente vai contar, na minha opinião, tem que contar direito, né? E tem que fazer o negócio acontecer ali. Então eu espero que a gente veja ainda mais disso nos próximos filmes da franquia, que ainda não estão confirmados, talvez, né? Eles confirmaram 5 filmes e aí meio que ficou um borrão, talvez, eu não sei. Preciso pesquisar sobre isso, gente, desculpa. Mas, em teoria, a gente ainda teria mais 2 filmes. E aí a gente entra nas minhas questões com este filme. Não é fácil você fazer um filme do meio, né? Como eu já falei pra vocês, o primeiro é um filme de apresentação, o segundo é um filme de contexto, esse é um filme de contexto também. Mas considerando que você ainda tem 2 filmes, você não pode chegar num mega clímax nesse filme. Só que eu acho que ele não chegou em clímax nenhum, né? Eu acho que esse filme, ele meio que
leva de nada a lugar nenhum. Ele conta a história do Dumbledore e do Grindelwald, que eu acho que é uma história, obviamente, interessante e que ajuda a criar esse contexto. Ele traz essas intrigas políticas que, pra mim, são muito interessantes, mas, ao mesmo tempo, ele não explora completamente nada disso, né? Ele fica dividido entre todos esses pontos de história e, pra mim, ele não chega lá. A gente tem a personagem da Maria Fernanda Cândido, que é brasileira, que seria uma personagem brasileira, que esse filme, inicialmente, se passaria no Brasil, né? Teria alguns momentos no Brasil. Isso teve que mudar por conta dos planos e por conta da pandemia e tudo mais, então isso foi alterado, e o Brasil quase não tem papel nenhum dentro dessa história. Obviamente, eu digo isso como uma pessoa fã da saga, do universo, é muito frustrante a gente ver isso acontecer. Tinha muitas expectativas sobre a gente ter a história, né, a magia aqui no Brasil, sobre a gente conhecer mais do universo mágico brasileiro, e eu acho que a Vicência Santos, que é a nossa personagem da Maria Fernanda Cândido, ela era uma ótima porta de entrada. Ela não foi uma personagem importante nesse filme, ela teve meia fala. Obviamente, de novo, isso é frustrante também pra gente, porque houve sim um marketing do filme em cima, né, dessa personagem. Houve sim essa criada, né, essas expectativas foram criadas em cima da personagem, ela tem 2 falas, e aí você fica meio tipo, tá, e aí? E não é nem a questão dela só ter 2 falas, porque o próprio David Yates, que é o diretor, ele falou que várias cenas dela foram cortadas, né, e tudo mais. É triste porque provavelmente eles gravaram mais cenas com ela, e aí a gente não teve essas cenas, e no final das contas ela foi eleita, né, a maga suprema lá do mundo bruxo, e então provavelmente a gente deve ver mais dela no futuro. Mas eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer um mega filme de intriga política, sabe? Eu acho que teria sido a chance deles entregarem isso. Então a gente tem os 2 candidatos, e aí a gente tem o grande plot twist no meio de tudo isso, que é o fato de que o Grindelwald não só foi absolvido pelos crimes, como também vai poder concorrer a esse papel, né, de mago supremo aí sei lá, do inferno. É isso que eu não consigo superar, gente. Eu não consigo superar. Eu acho que toda essa história foi tão mal feita. Então a gente tem jantares políticos, e aí a gente tem as pessoas lá, e aí a gente tem uma tentativa de assassinato, e daí o Jacob é o culpado. Então tudo isso foi construído meia boca dentro do filme, chegou num clímax meia boca e uma resolução meia boca, né? Eu acho que o filme não tem aquele momento que você fala, meu Deus do céu, é isso, meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho que ele não chega lá. Diferente do segundo filme, por acaso, que eu falei pra vocês que eu não gosto, mas não dá pra negar que o filme tem um puta clímax, né? Que você chega lá, os caras tão botando fogo em tudo, atirando magia, tem gente que morre, você chora, é um desespero só, revelações bombásticas sobre o Credence, não sei o que. Tem tudo aquele filme, e esse filme não tem nada. Eu não senti, né? Eu não consegui sentir essa construção, principalmente porque eles falam, o Grindelwald consegue ver o futuro, blá blá blá, então a gente tem que confundir ele. Legal. Só que daí eles ficam fazendo uns planos que absolutamente não adicionam em nada pra história. E eu me senti uma palhaça assistindo, né? Porque é uma grande parte do filme. Tanto o Jacob com a Lali indo lá e tentando impedir o assassinato e tal. Beleza, eles impedem o assassinato. Mas essa cena é tão confusa e, honestamente, mal montada. Tipo assim, eu tava mais preocupada com o Jacob e a Queen nesse momento do que com qualquer tentativa de assassinato. Principalmente porque eles não se aprofundaram na parte da intriga política. E eu achei que nessa parte faltou, entendeu? Faltou. E depois, toda a história do Newt tendo que resgatar o irmão dele. Eu não sei o que dizer pra vocês. Eu sei que existe a grande crítica em volta dessa franquia, de que é uma franquia chamada Animais Fantásticos. E aí, não tem os Animais Fantásticos. Mas, na minha opinião, obviamente o primeiro filme tem uma presença muito grande dos Animais Fantásticos, o que é uma coisa que eu gosto muito no filme. Mas, como eu falei pra vocês, a gente precisa o quê? Do equilíbrio. Beleza, se a gente vai... Eu tranquilamente assistiria 5 filmes do Newt. Talvez não assistiria 5, depende do que eles fossem fazer, se os filmes fossem ficar legais e tal durante 5 filmes, né? Eu acho que os personagens que eles criaram, o Newt, a Tina, o Jacob e a Queenie, eles eram maravilhosos por si só. Então eu assistiria aquelas histórias, né? O Newt, ele é um protagonista muito interessante. A maleta dele, a história, né? O mundo bruxo americano versus o mundo bruxo britânico. Acho que tudo isso teria adicionado coisas legais pra franquia, ainda mais se a gente tivesse as questões dos animais. Então, tipo, ele, né, tem várias... os animais ajudam ele cria vários animais, e daí ele resgata e tal. Eu acho que eles poderiam ter feito uma franquia de aventura muito legal com isso, sabe? E colocado elementos do universo de Harry Potter no meio, e teria sido ótimo, se eles só quisessem focar nisso. Se eles vão fazer uma mistura dos dois, precisa ter um equilíbrio entre os dois. E, honestamente, para mim, neste terceiro filme, teria sido suficiente o fato da gente ter o bichinho lá, o Chilling, né, que é
que parece a Petúnia. Ele parece a Petúnia, que ele tem as pernas assim bem compridinhas e ele é todo curvadinho, assim, igualzinho a Petúnia. A Petúnia anda exatamente daquele jeito. Então o Chilling, que é essa criatura mágica que consegue ver, né, a pureza das pessoas e ela diz quem é que é digno. É tipo o martelo do Thor, só que é um bicho, né? Eu acho que eles poderiam ter feito... Gente, desculpa, né? Tô aqui falando um monte de groselha, mas vamos aí. Eu acho que eles poderiam ter feito, então, metade do filme o resgate do Chilling, né, e a tentativa e tal, e a outra metade a intriga política, ou a busca pelo Chilling. Eles já encontram ele, a cena do Newt tentando salvar o bebê e tal, e aí ele sendo derrotado, é, tipo, tenebrosa, no sentido de, assim, me deu medo, é assustadora, é muito boa essa cena. Então ela não precisava ter sido a primeira cena do filme, né, tipo, tirando a cena do Grindelwald e do Dumbledore. Podia ter sido um mini clímax ali no meio, né, tipo, um final de segundo ato, assim, pra aí a gente entrar no clímax com tudo, sabe? Tipo, o Grindelwald pegou o Chilling e agora? Tipo assim, eu acho que eles poderiam ter feito isso melhor, né? E eu acho que eles não conseguiram. E aí no final, talvez pra tentar incluir Animais Fantásticos, fizeram aquela cena do Newt resgatando o irmão dele, que é muito engraçadinha, mas ela é só isso, ela é só engraçadinha, né? Ela não leva a lugar nenhum. E aí isso me deixa um pouco frustrada, sabe? Eu preferia não ver os animais do que ver os Animais Fantásticos em cenas que não adicionam em nada a trama do filme de uma forma geral. Então eu acho que faltou um pouco isso. 100% sou a favor deles terem feito metade do filme encontrou o Chilling e aí tal, e aí tem o plot twist, que seria um plot twist jogado pra você ali quando tudo está perdido. Na verdade, tem um gêmeo. Você fala, meu Deus do céu, entendeu? Tipo assim, teria sido excelente. Aí eles tentaram trazer o plot twist na forma do irmão da Little Strange. Eu não quero nem falar sobre ela, porque pra mim foi um grande desperdício eles terem matado ela no segundo filme. Eu nem gosto de falar disso, entendeu? Porque eu fico realmente frustrada. Então aqui nesse filme a gente conhece o irmão dela. Em teoria o irmão dela tá do lado do bem, né? Do lado do Dumbledore, do Newt e tal. Aí ele vai se infiltrar lá nos rankings do Grindelwald. Simplesmente é um personagem que não adicione nada também. Nada sobre esse personagem me cativou de forma nenhuma. Ele foi um personagem que foi absolutamente jogado dentro da história e simplesmente não precisava ter. Aí você fala assim, daí eles quiseram adicionar também... Pra mim, a melhor adição desse terceiro filme é a Lali, né? Que seria a professora lá dos Estados Unidos, que ajuda, e daí ela tá sempre com o Jacob e tudo mais. Ela é maravilhosa. Ela é uma personagem ótima. Ela, tipo, foi bem utilizada nesse filme, foi melhor e tal. Mas assim, de novo, a gente tem um monte de personagem que já foi introduzido, e aí a gente fica adicionando personagens novos, e nem sempre esses personagens rendem alguma coisa. Então fica parecendo que eles estão só querendo testar coisas, né? Então a gente teve a Lita, a personagem dela era ótima, mataram a personagem. A gente tem a Tina, que a personagem tá desde o primeiro filme, nesse filme ela não tem importância nenhuma. Aí vocês vão falar assim, então talvez no quarto filme eles vão falar, mas a Tina na verdade estava em uma missão secreta fazendo isso, isso, isso. Gente, tá, mas daí enquanto isso eles estão adicionando outros personagens, tipo, sabe, me parece que eles não sabem bem o que fazer com esses personagens, parece que ninguém planejou muito bem aonde encaixaria cada personagem, e aí a gente fica com essas sobras, essas rebarbas, que só não precisaria ter, e aí a gente poderia estar se focando em outras coisas. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre Aurelius Dumbledore, né, o filho do Aberforth, e o personagem que era o Credence, que era interpretado pelo Ezra Miller. Eu não vou ficar me repetindo do porquê que eu achei uma porcaria essa revelação de que ele era um Dumbledore. Eu acho que não precisava, né? Eu acho que foi uma coisa que eles fizeram pra chocar, né? Pra ser um plot twist e tudo mais. Vocês pegaram, então, um canon que já tá escrito há milhões de anos, mas o negócio é dela, então ela mudou, e resolveram adicionar um personagem novo, que nunca existiu e nunca teve nada de nada. Foi uma merda na época que aconteceu? Foi. Fiquei puta quando eu saí do cinema. Fiquei, né? Porque simplesmente não fazia sentido. Mas tá bom, vamos dizer que, ok, vamos aceitar essa mudança. Não vamos ser fãs chatos que ficam pegando no pé de cada pequena mudança, porque isso não está dentro do canon. Ok, vamos aceitar, falar, ok, então esse aqui é o Aurelius Dumbledore. Vamos entender quem ele é pra família Dumbledore. E já que teve toda essa revelação, e já que praticamente a história do segundo filme girou em torno de conseguir pegar o Credence, né? De conseguir neutralizar aquele poder, que era um poder absurdo, e trazer ele pro seu lado, que é o que o Grindelwald faz, né? Traz ele pro lado dele e fala, o Dumbledore, você confia nele, né? Mas ele tá mentindo pra você. O que eu acho ótimo, porque o Dumbledore realmente é um grande mentiroso. Tá tudo certo, sabe? Tipo, tirando o fato de que ele é um Dumbledore, tudo que foi feito pra manipular esse personagem, até então eu tava gostando muito. E aí nesse filme, eles simplesmente cagaram a história deste personagem. E eu não consigo entender. Se você faz uma puta revelação, esse aqui é o filho do Aberforth, que ele não sabia que existia, e
aí ele foi negligenciado a vida inteira, e aí ele se sente sozinho, e daí ele tem aquelas crises dele de tipo assim, ninguém me entende, blá 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 blá, mas ele é um personagem, tipo assim, é um poder muito foda que tal, não sei o que, e daí tem a Ariana Dumbledore que tem a mesma maldição, né, tipo assim, ela passou pela mesma coisa, tudo isso, você construiu tudo isso dentro desse personagem, e aí ele tipo assim, ele é mais do que escanteio nesse filme, ele aparece, tem uma cena esquisita com o Dumbledore, aquela cena que eles estão lutando, que seria a primeira tentativa do Credence de matar o Dumbledore, né, porque a grande questão é, o Grindelwald não pode atacar o Dumbledore diretamente, porque eles fizeram lá o pacto. Cara, a melhor oportunidade do Grindelwald é pegar o Credence, que é uma criatura que tem um poder absurdo, e, mano, meter ele em cima do Dumbledore, e o Dumbledore tem essa história dele ser da família, e blá, 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 e ter essa conexão com a Fênix e tal. Então, bota ele lá. E aí, é uma batalha muito xoxa, gente. É uma batalha que não funciona. É num momento absurdo. Assim, é um momento completamente aleatório do filme, tá? É um momento muito aleatório, que eles simplesmente jogam os dois ali, e aí, tipo, tem uma brincadeira com água, reflexo, aí eles estão, mas não estão, aí muda, aí não sei o quê. A luta em si é legal, mas é num momento totalmente anticlimático e não leva a lugar nenhum de novo. É mais uma história que não leva a lugar nenhum. Aí, no final das contas, né, o Dumbledore, é o Aberforth, tá, mas ele é o seu filho, tá. E aí, tipo assim, isso se desprende da história principal, vira um outro negócio, meio caso de família. Aí, no final, o Credence só vai morrer mesmo e o personagem dele foi completamente desperdiçado. Se você fez essa revelação sobre o personagem no final do terceiro livro, no final do segundo filme, no terceiro filme ele tem que ser o ponto principal. Ele tinha que ser o grande trunfo do Grindelwald e ele não foi, porque daí eles botaram o bicho, né, o Tilly, aí eles botaram esses planos bizarros, aí eles botaram toda a intriga política, aí na verdade o Grindelwald queria concorrer, aí tipo, peraí, mas o que é então, né? Então virou uma grande salada mista que pra mim não se conecta. Eu não acho que a J.K. Rowling saiba escrever roteiro. Ela tem uma pessoa que escreve roteiro junto com ela, beleza. Mas ainda assim, não chegou lá. O roteiro, pra mim, é a maior falha desse filme. Eu acho que o roteiro, ele funcionaria muito se a gente estivesse falando de um livro, onde a gente vai explorando as coisas, e aí, tipo, revelações e tal. Mas pra um filme, cara, simplesmente não tem sentido. Parece um monte de coisa jogada. E você fala, tá, talvez no quarto filme eles vão explicar, então, por que ficou tão jogado. Ou talvez essa situação que foi completamente aleatória vai ter uma justificativa ali, ou precisava desse personagem porque ali, tá bom, mas você precisa ter motivos concretos pra ter tudo isso aqui nesse filme. Esse filme, por mais que ele faça parte de uma franquia, ele precisa se sustentar sozinho e não depender do que vai vir no futuro, do que possivelmente pode acontecer, porque aí é um pouco demais, né, gente? Aí não tem como. Então, assim, eu acho que o problema desse filme, pra mim, o maior foi esse. Eu acho que ele não se sustentaria sozinho como um filme, porque simplesmente ele é muito bagunçado, ele é muito confuso, ele é uma grande salada mista, ele tem coisas boas e ele tem coisas ruins, ele tem coisas que funcionam e ele tem coisas que absolutamente não funcionam. Eu continuo não gostando do segundo filme, mas vai ter o quarto filme, eu vou fazer o quê? Eu vou assistir, entendeu? E agora eu já tô comprometida aqui, então vamos terminar de ver pra ver o que vai acontecer. Mas particularmente achei que foi uma melhoria em relação ao segundo filme. Acho que a gente conseguiu encontrar outros caminhos pra contar essa história e acho que eles acertaram em algumas coisas, mas eles ainda estão errando em outras que eu acho que já não era pra errar, né? Então vamos ver o que vai acontecer no futuro da franquia de Animais Fantásticos, né? A gente ainda deve ter a batalha final entre Dumbledore e Grindelwald, então tô bastante animada. É possível que a gente ainda tenha a presença de Tom Riddle, pelo menos assim, né? Menções e coisa e tal, então tô bastante curiosa pra ver como eles vão conectar tudo isso, já que já tá conectando tudo mesmo, né? Vamos ver qual que vai ser a conexão e o que realmente vai acontecer daqui pra frente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não gostou, paciência, e se você gostou, bate uma palma, se inscreve aqui no canal, deixa um joinha nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo!